Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora o nosso terceiro encontro da banca IBFC e nesse encontro nós vamos falar da teoria de conjuntos, que é um assunto também muito cobrado em provas de maneira geral. A banca tem muitas questões sobre o assunto e ela trabalha duas partes. Ela tem muitas questões sobre a parte inicial, que você trabalha ali relação de pertinência, subconjuntos, operações, união, intersecção, diferença. E ela tem muitas questões sobre a segunda parte, que é a parte de problemas de conjuntos. Então a gente vai passar um pouquinho por tudo, certo? E vamos fortalecer aí a sua preparação na banca para a sua prova, belezinha? Então vamos lá, vamos projetar aqui a primeira questão, tá? E aí a gente vai discutir bastante. A primeira questão está dizendo assim: sejam os conjuntos. Nós temos esse conjunto A aqui com 6 elementos, 0, 1, 2, 3, 5 e 6. E nós temos o conjunto B aqui com 5 elementos, 0, 2, 3, 5 e 8. Podemos dizer o seguinte: aí, o que a gente vai fazer? Eu vou projetar aqui no quadro esses dois conjuntos para a gente começar a trabalhar, certo? Vai dando uma olhada aí na questão. Primeiramente, eu vou colocar aqui esses dois conjuntos e a partir daí a gente vai discutir as alternativas, tá? Nós temos o primeiro conjunto aí, que é 0. Nós temos aqui 0, 1, 2, no caso, 3, 5 e 6, que é o nosso conjunto A. E nós vamos ter aqui o nosso conjunto B, certo? Já deu para você ter uma ideia aí da primeira questão. Já já a gente vai voltar aqui. E nós temos aqui, eu estou colocando, ó, coloquei o primeiro conjunto A, estou colocando aqui o nosso conjunto B, que é 0, 2, vamos colocar assim, ó, 0, 2, 3, e aí nós temos 5 e 8, certo? Bom, aí, nas alternativas, que nós vamos ver agora, que a banca ela vai pontuando, né? No nosso primeiro caso aqui, a banca está pedindo justamente a união entre os conjuntos. Então, nós vamos unir os dois conjuntos e a banca está afirmando que esse conjunto formado vai ter exatamente 8 elementos. Então, vamos começar a perceber aqui. Quando a gente olha para essa informação, quando você une os dois conjuntos, vou pegar aqui, ó, letra A, você vai colocar A união B. Esse é o símbolo que você estudou na teoria dos conjuntos, tá? Esse símbolo aqui, qual é a forma que você faz a sua leitura? É a união B, normal, ou você pode estar lendo A ou B. É a mesma coisa, certo? E aí, quando você une conjuntos, você vai pegar todo mundo aqui de A, todo mundo de B, e vai colocar dentro de um único conjunto. Aqueles valores que se repetem, você vai colocar apenas uma vez. Por exemplo, 0, tá vendo aqui, ó? Então, vamos lá. Eu vou colocar na ordem. Então, eu tenho 0, nós temos o 1, tá vendo aqui, ó? Eu vou pegar o 2, nós temos o 3. Veja que não tem 4 em nenhum lugar. Então, você vai para o 5, depois nós temos o 6 e depois o 8, certo? Então, quando a gente uniu o conjunto A e o conjunto B, unimos os dois, nós formamos esse conjunto aqui. E esse conjunto aqui tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, aqui nós temos 7 elementos. Entendeu? Então, nós temos um total de 7 elementos. E o que a banca afirmou? A banca afirmou que são 8. Então, a nossa letra A, ela é falsa. Então, você vai pegar aí a letra A, nós comprovamos que é uma alternativa falsa, tá certo? Vamos projetar agora
a nossa alternativa B. Vamos ver o que a alternativa pede. A B está dizendo que a diferença, ó, A menos B, possui exatamente 2 elementos. Então, agora a gente vai fazer justamente essa diferença. Nós já temos o conjunto A e B no quadro. O problema pede para você fazer A menos B. E aí você precisa lembrar o seguinte. Quando você trabalha com a diferença, no caso aqui A menos B, você vai considerar os elementos que pertencem somente a A. Somente a A. Então, quando você compara os dois conjuntos, quem que pertence somente a A e não pertence a B? Por exemplo, o 0 está em B. O 1, olha só, pertence somente a A, não está em B. Então, eu vou vir aqui, ó, primeiro valor, 1. Depois, o 2 está aqui. O 3 está em B. O 5 está em B. E aí nós temos o 6. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o 6 também. E aí tem muita gente que fala assim, ué, professor, e o 8? O 8, ele pertence ao conjunto B somente, e não ao A, percebe? Quando você faz A menos B, você vai considerar os elementos que pertencem somente ao conjunto A, exclusivos de A. Então, se você comparar isso, ó, o 1 que a gente considerou pertence ao conjunto A e não pertence a B, como nós vimos, e o 6, ele pertence a A e não pertence a B, tá certo? E aí, o que acontece? A banca afirma na letra B que esse conjunto, ele vai possuir exatamente 2 elementos, ou seja, realmente a afirmativa está correta. Então, eu volto aqui nas alternativas e já sabemos que o item correto é a letra B. Só que essa questão é uma questão boa para recordar informações de conjuntos. Então, a gente vai trabalhar também as outras alternativas. Por exemplo, na letra C, a banca está pedindo aqui, ó, B menos A, é o contrário. E aí ela afirma que nós vamos ter um total também de 2 elementos. Então, vamos comprovar isso aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, a letra C, a banca está pedindo B menos A. Então, agora é a diferença, só que invertemos a ordem. Como que vai funcionar isso aqui agora? Nós vamos, né, considerar os elementos que pertencem somente a B. Então, quando eu comparo aqui, ó, por exemplo, o 0 que está em B está em A, o 2 está em A, o 3, o 5, e aí, no caso, temos apenas um elemento, que é o 8. Então, de fato, aqui, ó, o 8, ele pertence ao conjunto B, tá? E ele não pertence ao conjunto A. Então, ele é exclusivo de B. Bom, sendo assim, a banca na letra C, ela afirmou aí que são 2 elementos. E nós comprovamos que é 1, então, de fato, a letra C está falsa, tá certo? E aí, quando a gente volta na questão, nós temos a letra D que fala da intersecção entre os conjuntos A e B, possui exatamente 3 elementos, né? Então, aqui, a letra D vai recordar justamente a intersecção dos 2 conjuntos. Então, eu tenho isso aqui, ó, A inter B. E aí você tem que lembrar a forma com que você faz a leitura. Esse símbolo aqui, ó, que parece a letra U de cabeça para baixo, mas é só um símbolo, você vai ler, né? A inter B. Ou você pode ler A e B, tá? Então, quando você tem a intersecção, você vai relacionar a letra E. Bom, nesse caso, o que vem a ser a intersecção? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Então, nós vamos considerar os elementos que são comuns.
por exemplo, nós vamos colocar aqui o 0, ó, o 0 pertence aos dois conjuntos, beleza? Nós vamos considerar o 2, tá vendo aqui, ó, o 2. Nós vamos considerar o 3, tá aqui, ó, beleza? E nós vamos considerar o 5. Então, o que que a gente percebeu? Que a nossa intersecção, ela possui 4 elementos. E a banca afirmou que são 3. Então, a letra D também ficou falsa. Belezinha? E aí nós temos uma última alternativa, que é o seguinte. O problema fala assim, ó. Os conjuntos A e B são disjuntos. Aí você fala, ué, professor, o que que significa a palavrinha disjuntos? Então, eu vou colocar aqui, ó, letra E, né? Quando o problema fala que os conjuntos são disjuntos, qual é o conceito que está por detrás? É porque a intersecção dos dois conjuntos é vazio. Se a intersecção dos dois conjuntos for vazio, nós vamos afirmar que esses conjuntos, eles são disjuntos. Aí eu te pergunto, olha a letra D. Na letra D, nós fizemos a intersecção de A com B e nós encontramos 4 elementos. Ou seja, diferente de vazio. Tá vendo? Então aqui, ó, a letra E, ela é falsa e ela foi respondida na letra D. Tá vendo? Então, por conta disso, a letra E, nós vamos afirmar que o item está falso. Belezinha? Show de bola? E aí, com isso, né, finalizamos a nossa primeira questão, que de fato ficou sendo a letra B. Uma questãozinha boa, que foi passando aí por várias informações, vários conceitos da parte de conjuntos, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar então agora a nossa próxima questão. A próxima questão aqui, nós vamos ter 3 conjuntos. Nós vamos ter o conjunto A, que está aqui, ó, termina aqui. Nós temos o conjunto B e nós temos o conjunto C. E aí, o problema pede a intersecção dos 3 conjuntos. O que que os 3 conjuntos têm em comum? Então, eu vou projetar aqui esses 3 conjuntos para a gente, certo? Então, eu vou colocar aqui, né? Vamos colocar aqui questão número 2. E aí, eu vou pegar o seguinte. Nós temos aí o conjunto A. No conjunto A, nós temos 1, 2, 5. Você está acompanhando o nosso material aí. 6 e 7. Então, esse aqui é o nosso conjunto A. Nós temos o conjunto B. O conjunto B, ele é formado por 2, 3, 4. Nós temos 5, 6 e 7. Só estou copiando aqui, tá? A, B. E nós temos o conjunto C. E o conjunto C, ele é formado por 0, 1, 2, nós temos 3, 4 e 5. Beleza. O problema pede justamente a intersecção dos 3 conjuntos. Então, eu tenho A, inter B, inter C, né? Então, a gente vai ter que considerar os elementos que são comuns aos 3 conjuntos. E aí, quando você analisa, né, por exemplo, o 0 está aqui, mas não pertence a mais ninguém. Nós temos um aqui, não pertence ao conjunto B, ele pertence ao C, mas não pertence a B. Tem que pertencer aos 3 conjuntos, certo? Mas quando eu olho o 2, veja, o 2 está aqui, o 2 está aqui, o 2 está aqui. Então, o 2 nós vamos considerar, belezinha? Se você pegar o 3, ó, o 3 não, o 4 também não, o 5, ó, o 5 já tem. O 5 pertence a A, o 5 pertence a B e o 5 pertence a C.
Então, nós vamos considerar também o elemento 5. Como no conjunto C nós não temos mais, tá vendo aqui, ó, não temos mais, então eu nem preciso olhar o 6 e o 7. Apesar de pertencer em A e B, eles não pertencem em C. Então, eles não vão fazer parte da nossa intersecção. Uma vez que a gente descobriu essa intersecção, quando a gente volta nas alternativas, bate exatamente com a letra B, tá certo? Então, a letra B ficou sendo aí a nossa resposta final. Então, uma questão é uma parte da matéria de conjuntos que, caindo na sua prova, você vai ter que acertar, porque não é difícil. É só você lembrar o que é união, o que é intersecção, o que é diferença, como a gente fez nas outras alternativas, tá certo? Quer ver? Vamos pegar agora a terceira questão, que também tem esse formato, só que é uma questão que ela é um pouco mais detalhada. Você vai ter o seguinte aqui, ó. Você tem o conjunto A, você tem o conjunto B e você tem o conjunto C. Então, o conjunto que representa essa expressão aqui toda, ó. Tá vendo? A menos B união C. Veja que tem um parênteses, que é onde a gente vai trabalhar primeiramente, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos projetar a terceira questão aqui, ó, certo? Deixa eu pegar os conjuntos que nós vamos considerar aqui da questão, tá? Então, você tem aqui, ó, o conjunto A. Quem que pertence ao conjunto A? Olhando aí para a questão. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse aqui é o nosso conjunto A. Agora, eu vou pegar aqui o nosso conjunto B. Quem que pertence a B? 0, 1, 3, que mais? 4, 7 e 8, que pertence a B. E quem que pertence a C? Ao conjunto C. Nós vamos ter 2, 4, 6, nós temos 8 e 9. Então, coloquei aqui no quadro os três conjuntos da nossa questão de número 3, que nós vamos analisar, tá? E a questão, ela coloca uma expressão. Ela colocou isso aqui, ó. A menos. Aí você tem B união C. Então, nós temos essa operação aqui. Primeiro, nós vamos trabalhar o que está dentro do nosso parênteses. Nós vamos unir o conjunto B com C. E depois, nós vamos trabalhar essa diferença aqui. Tá certo? Então, já vai pontuando, porque a gente vai projetar aqui o seu comentário. Então, vai ser o seguinte. Deixa eu só apagar aqui. Nós vamos fazer, então, aproveitando ali, primeiramente, a sua união. Nós vamos pegar aqui, ó, B união C. Eu vou colocar aqui, então você vai ter o seguinte, B união C. Você já recordou aqui comigo. Quando você une conjuntos, no caso, olhando aqui, ó, B e C, nós vamos pegar todo mundo de B, todo mundo de C, e nós vamos colocar aqui dentro. Os valores que se repetem, nós vamos colocar uma única vez. E eu gosto de sempre colocar na ordem. Então, por exemplo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Nós vamos colocar 0, nós temos lá o 1, nós temos o 2, né? O 3, nós temos o 4, aí não tem 5, ó. Aí já pula aqui para o 6, temos ali o 6, aí você tem o 7, certo? Aí 8 e 9, ó. O 8 se repete, você coloca só uma vez. 8 e 9. Então tá aqui, ó. Quando você une conjuntos, é você então pegar todo mundo e colocar num conjunto só.
Os valores que se repetem, você coloca uma única vez. Então, a gente encontrou o parênteses. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente consegue terminar a nossa expressão toda. Então, vai ser o seguinte. Eu vou pegar o conjunto A, eu vou até colocar aqui, ó. Eu tenho o conjunto A, que eu vou reescrevê-lo aqui. 1, 2, 3, tá aqui, ó, certo? 4, 5 e 6. Esse é o conjunto A. E aí nós temos aqui, ó, menos, então você coloca menos esse conjunto que nós encontramos. Então, vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Essa é a diferença que nós vamos ter que trabalhar. Então, eu coloquei aqui, né? Fizemos primeiro parênteses. Agora, montamos a expressão como um todo e nós vamos fazer essa diferença que você já viu nessa aula. O que a gente vai ter que fazer? No caso, quando você faz a diferença, quem que nós vamos ter que considerar aqui? Você vai considerar o seguinte. Nós vamos pegar os elementos que pertencem somente a esse conjunto aqui e que não pertencem a esse conjunto, correto? Quem que pertence a esse conjunto e não pertence a esse conjunto? Por exemplo, o 1, não, o 1 está aqui e o 1 está aqui. O 2 está aqui, o 3 está aqui, o 4 está aqui, opa, tem o 5. Então, nós vamos ter apenas o 5, porque o 6 está aqui, ó. Então, quando eu faço essa diferença, no caso desse conjunto menos esse, eu vou considerar os elementos que pertencem somente a esse conjunto e que não pertencem a esse conjunto. Sobramos com esse conjunto aqui, que tem um único elemento. Ele é chamado de conjunto unitário. Só para recordar aqui, ó, certo? Unitário, que é justamente o conjunto que tem um único elemento. E aí, quando a gente volta nas alternativas, temos aqui justamente a letra A. Belezinha? Então, cuidado com essa parte de operações, tá? A banca IBFC gosta de cobrar. Aqui eu peguei essas 3 primeiras questões. Esse aqui é o padrão, é o nível, é uma outra questão que vai fugir desse padrão aqui, tá certo? Maravilha. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu já vou projetar aqui a próxima questão. E a próxima questão vai falar de problemas de conjuntos. Aí, entre as duas levas, todas as bancas gostam de cobrar maciçamente a parte de problemas. Então, por exemplo, já vamos projetar aqui. Eu vou apagar o quadro. A questão 4 está aí, tá? Vai fazendo a sua leitura. Aí nós vamos pegar as principais informações e vamos projetar todos aqueles detalhes que você vai precisar, tá certo? Então, a questão aí, ela está dizendo o seguinte. Ao analisar os relatórios, então deixa eu pegar aqui, ó, os relatórios de 85 técnicos ambientais, verificou-se que 37 relatórios versavam sobre fiscalização, 28 versavam sobre licenciamento e 16 versavam sobre ambos, fiscalização e licenciamento. Nessas condições, o total de relatórios que não versavam nem sobre fiscalização e nem sobre licenciamento. Então, aqui, nós temos um problema que tem 2 situações, que tem a fiscalização e licenciamento. Então, o aluno que já domina um pouco mais, ele olha para o problema,
ele sabe que vai fazer um diagrama com dois conjuntos. Um falando de fiscalização e o outro falando de licenciamento. Então, nessa questão 4, o que você vai ter que enxergar primeiro? Eu vou ter aqui o seguinte, veja bem, eu vou fazer esse diagrama aqui, ó, com dois conjuntos, ambos os conjuntos inseridos no conjunto universo. Vou deixar aqui só para você ver. Tá aqui, ó, porque são duas situações. O primeiro conjunto vai ser sobre fiscalização, vamos deixar aqui, ó, fiscalização. E esse segundo conjunto vai ser referente ao licenciamento. Então, vamos pôr aqui, ó, licenciamento. Certo? Então, tá aí. E aí, o problema passa as informações. Eu vou pegar aqui, ó, só para você saber o que acontece, ó. O problema falou aí que são 85 técnicos. Então, já vou colocar aqui, ó. Nós temos 85 técnicos, certo? Vai ser a nossa população total do problema. Então, tá aí, 85 técnicos. E aí, agora, eu vou colocando ali as informações só para você saber, certo? Nós temos ali 37 relatórios de fiscalização, mas antes, eu acho que eu já posso jogar direto aqui que vai dar para você entender. Primeira coisa que eu quero te falar. Toda vez que você trabalhar uma questão de problemas de conjuntos, como é o caso aqui, você sempre vai começar pela intersecção, por esse setor aqui, ó. Ah, professor, e se eu não tiver esse valor? Não tem problema. Você vai começar por aqui e aí você vai chamar de x. Tem questões assim que a gente vai ver. Mas independente se você tem esse valor ou não, você sempre começa pela intersecção. Nesse caso aqui, olha só, cadê? O problema fala aqui, ó, que 16 pessoas, tá vendo aqui, ó? 16 pessoas, né, versavam sobre fiscalização e licenciamento. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui, ó, na intersecção e vou colocar 16 pessoas, correto? Beleza. Agora, qual que é a outra informação do problema? Ele fala que, olha só, 37 pessoas, que 37 relatórios versavam sobre fiscalização. Só que aí você tem que tomar um cuidado, né? Eu venho, olho todo o conjunto formado pelos relatórios de fiscalização. Quando eu olho todo esse conjunto aqui, aqui dentro eu já tenho 16. Já estão lá dentro. Se o total é 37, você vai fazer isso aqui, ó, 37 menos quem já está lá dentro, 16. Então, você precisa tomar esse cuidado aqui. Por isso que você sempre vai começar pela intersecção, depois você vai pegando as outras informações e vai complementando. Se nós temos um total de 37 relatórios sobre fiscalização e lá dentro nós já tínhamos 16, você precisa fazer essa diferença. E quando você faz essa diferença, você vai achar aqui, ó, 21. E aí eu quero te perguntar, o que significa esse 21 aqui, ó? Esse 21 é porque são apenas, olha só, apenas relatórios de fiscalização. Veja, 16 são, ao mesmo tempo, relatórios de fiscalização e de licenciamento. Quando a gente descobriu esse 21 aqui, eles são relatórios exclusivos
de fiscalização. Cuidado com isso, tá? Agora, qual que é a outra informação? Se você voltar aqui no problema comigo, ele fala que 28 relatórios versavam sobre licenciamento. Tá vendo? 28. Então, eu venho aqui, ó, dentro do conjunto formado por relatórios que falam de licenciamento. Lá dentro, eu já tenho 16. Se o problema fala que o total é 28, você vai vir aqui e vai colocar 28 menos quem já estava lá dentro. Então, como nós já tínhamos 16, eu estou subtraindo para não contar duas vezes, correto? Quando você faz essa diferença, você acaba encontrando 12. E aí eu te pergunto, o que são esses 12 relatórios aqui? São relatórios que versam apenas. Então, eu vou colocar aqui, ó, apenas. Você pode escrever a palavrinha somente, é a mesma coisa. Você pode escrever a palavrinha só, não tem problema. Mas são relatórios que falam somente de licenciamento, tá certo? Então, veja o passo a passo de como que você vai construir o seu diagrama. É fundamental que você siga os passos. Então, você sempre vai começar aqui, ó, pela intersecção, independentemente se você tem essa informação ou não. Agora, qual é a pergunta do problema? A pergunta é, nessas condições, o total de relatórios que não versam nem sobre fiscalização e nem sobre licenciamento. Onde que vai estar essa informação? Ela vai estar aqui, ó, do lado de fora, né? Quantos relatórios que nós temos, né, com base no nosso total aqui, que não falam nem de fiscalização e nem de licenciamento. Então, o que que nós vamos ter que fazer? Você vai somar todas as etapas. Eu vou colocar aqui o seguinte, ó, eu tenho 21, que está aqui, aí eu coloco mais o 16, certo? Que está aqui, mais o 12, aí eu coloco aqui, ó, mais o x, que vai ser igual a quem? Ao total, que é 85. É claro que tem gente que já está olhando e falando assim, ah, eu peguei aqui, somei esse povo e subtraí de 85. Justamente, é o que nós estamos fazendo aqui, só que eu estou fazendo de forma organizadinha para te mostrar. Então, aqui, ó, quando você pega toda essa soma aqui, que você vai precisar, você vai encontrar 49. Então, aqui nós temos 49, mais o x, que vai ser igual a 85, correto? Pega esse 49, passa para o outro lado. Então, você vai ter aqui, ó, 85 menos 49, passando para o outro lado. E aí, efetuando essa diferença, você vai achar 36. Então, do total de 85 relatórios, nós temos 36 que não falam, né, que não é sobre fiscalização e nem licenciamento. Fechou? Então, aqui nós trabalhamos a questão de número 4 do nosso material aqui da banca, falando sobre conjuntos, e foi a primeira questão falando sobre problemas de conjuntos. Vamos prosseguir, vamos projetar aqui a nossa próxima questão. Você vai ver que é uma questão semelhante, tá? Eu vou apagar aqui o quadro, vai dando uma olhada nessa questão aí, para a gente poder discorrer sobre ela. Você vai vendo que com o tempo, você vai pegando o trajeto da coisa e vai ficando mais fácil, tá? Então, vamos lá. O que que essa questão aqui
a questão de número 5, né, vai falar para a gente o que ela está falando. Ela está dizendo assim, que em uma turma de 30 alunos, 18 preferem matemática, 12 preferem português e 6 não gostam de nenhuma das duas matérias. Aí o problema pergunta, a quantidade de alunos que gostam tanto de matemática como de português. Ou seja, o que o problema quer saber aqui, ó? O problema quer saber justamente a intersecção, que é por onde nós começamos. Então, essa questão, o problema está perguntando. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui questão de número 5, certo? Deixa eu colocar aqui. Questão número 5. Aí nós temos dois conjuntos, porque são duas disciplinas. Ambos os conjuntos inseridos no conjunto universo. E aí nós vamos pegando as informações, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho, vamos colocar matemática. E aqui é português. Então tá aqui, ó. E aí, sendo uma questão de problema de conjuntos, você já sabe por onde você vai começar. Você vai começar pela intersecção dos dois conjuntos. Só que quando você volta no problema, essa intersecção é justamente a sua pergunta. Aí você fala, ué, professor, então eu não tenho esse valor? Nós não temos. Então você vai vir aqui, ó, e vai colocar x. E é justamente o que eu estou te falando. Mesmo que você não tenha essa informação, você sempre começa pela intersecção. Você não pode esquecer disso, tá certo? Ok. Colocada a informação, agora a gente vem o seguinte. O problema fala que, olha só, que 6 alunos não gostam de nenhuma matéria. 6 alunos não gostam de nada. Onde que eles vão entrar? Esses 6 alunos vão ficar aqui do lado de fora, tá certo? Então, 6 alunos não gostam de nada. Então, fica aqui do lado de fora. Dentro dos dois conjuntos, estão aqueles alunos que gostam, pelo menos, de uma das matérias. Né? Saiu dos dois conjuntos, são aquelas pessoas que não gostam de nada do que está ali, ou que não usam o produto, sempre dessa forma. E aí nós temos aqui, ó, que 12 pessoas, 12 alunos, preferem o português. Então, tome sempre esse cuidado aqui. Eu vou olhar o conjunto formado pelo português, pela galera que gosta de português, que é todo esse conjunto aqui. Só que lá dentro nós já temos x. Percebeu? E o problema fala que o seu total é 12. Então você vai vir aqui, ó, e vai colocar 12 menos quem já está lá dentro. Ah, então, professor, mesmo sendo aqui uma incógnita, eu vou fazer a diferença? Vai. Entendeu? Então eu estou colocando aqui, ó, 12 menos o x. Beleza. Da mesma forma, você vai fazer com a galera que curte matemática. A galera que curte matemática aí são 18. Então aqui, ó, você tem todo o conjunto formado pela galera que curte matemática, só que nós já temos x. Então, o total é 18, você faz 18 menos quem já está lá dentro, que é x. Então, 18 menos x. Percebeu? Então, é assim que você procede. E aí nós temos uma última informação, que é o total de alunos da sala. Quando você volta aqui, ó, nós já pegamos o 18, que é o total da galera que curte matemática, e a turma tem um total de 30 alunos. Então, quando você volta aqui, nós temos aqui um total de 30 alunos, certo? E como que nós vamos encontrar, então, o valor do x?
você vai somar todas as etapas do nosso diagrama e vai igualar a todos os alunos da sala. Então, você vai fazer aqui, ó, você vai pegar 18 menos x, vou colocar aqui, ó, 18 menos x, mais, você vai somar aqui com x, mais, você vai somar aqui, ó, 12 menos x. Vai somar com essa galera 6 aqui. Ah, professor, mas tem que somar? Tem. Por quê? Eles não gostam de matemática e português, mas são alunos da sala. Uma vez que nós vamos igualar a todos os alunos da sala, então não posso, né, deixá-los de fora. Essa soma vai ser igual a 30. Tá aqui, ó. Somamos, então, todas as etapas do nosso diagrama. Eu vou cortar o menos x com mais x. Vamos sobrar aqui, ó, com esse menos x. Vamos deixar. E agora você soma aqui, ó, 18 com 12 é 30, com 6 é 36. Menos x mais 36, que vai ser igual a 30. Chegamos nesse patamar aqui, tá certo? E aí agora eu vou pegar o 36, vou passar para o outro lado. Então você tem menos x, que é igual a 30, menos 36. Mudou de lado, mudou de sinal. Logo, menos x é igual. Quanto que é 30 menos 36? É menos 6. Como está tudo negativo, você multiplica por menos 1 e acaba encontrando x igual a 6. Conclusão, né? Dos 30 alunos da sala, nós temos 6 alunos, que é a galerinha que está entrando aqui, que gostam tanto de matemática quanto de língua portuguesa. Entendeu? Quando a gente volta, então, à nossa alternativa, a gente bate exatamente com a letra B, tá? Então, veja, agora a gente trabalhou uma questão de problema de conjunto, onde nós não tínhamos justamente o valor da intersecção, que é por onde a gente começa. Mas é a mesma coisa, tá certo? E vamos que vamos. Fizemos aí, então, a questão de número 5. Vamos projetando aqui. Vamos para a questão de número 6, que vai dizer o seguinte. É bem semelhante. A questão ela vai falar assim. Foi feita uma pesquisa para se saber sobre a utilização de dois produtos A e B. Das 235 pessoas entrevistadas, constatou-se que 124 usam o produto A, 140 usam o produto B, 42 pessoas usam ambos. Nessas circunstâncias, o total de pessoas que não utilizam quaisquer um dos dois produtos. Então, peraí. O problema é saber a galera que não usa nenhum dos produtos. São dois produtos. Então, no caso, nós vamos construir aqui um diagrama com dois conjuntos. Então, eu tenho aqui a nossa questão de número 6. Primeiramente, vou projetar aqui o nosso diagrama, certo? Nós temos aqui, ó, o produto A, nós temos o produto B, e aí você vai inserir os dois conjuntos no conjunto universo. Então, tá aqui, ó. Beleza. O diagrama está montado. Você já sabe por onde você tem que começar. Você vai começar pela intersecção. Aí, quando você olha o problema, só para fixar ainda mais aqui com você, o problema fala que 42 pessoas, por exemplo, utilizam ambos os produtos. Então, nós descobrimos que a intersecção tem 42 pessoas. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 42. E aí, volta a reafirmar. Se você não tiver esse valor, vai acontecer igual a gente fez aqui, ó. Chamei por x, tá certo? Então, tá aqui, 42.
Agora a gente vai pegando as outras informações. Eu vou pegando aqui, ó. O problema fala que 235 pessoas foram entrevistadas. Vai acompanhando aí no seu material. Então aqui, ó, nós temos uma população de 235 pessoas. Aí ele fala assim, ó, que 140 usam o produto B. Então eu venho aqui, ó, aqui está o meu produto B. Dentro do meu produto B, eu já tenho 42 pessoas. E o problema fala que são 140 ao todo. Então você faz 140 menos quem já está lá dentro, 42 pessoas. Quando você faz essa diferença, você vai achar 98. E aí vamos reforçar a teoria. O que significa essas 98 pessoas? São aquelas pessoas que utilizam apenas o produto B. São aquelas pessoas que utilizam exclusivamente o produto B. Percebeu? Quando você pega a outra informação, 124 pessoas utilizam o produto A. Você tem todo aqui o conjunto A, e lá dentro nós já temos 42 pessoas. Se o total são 124, você tem que vir aqui, ó, 124 e subtrair as 42 pessoas que estão ali dentro, certo? Porque senão você vai contá-las duas vezes. E quando você faz 124 menos 42, você vai achar 82 pessoas. E o que é essa informação aqui das 82 pessoas? São aquelas pessoas que utilizam apenas o produto A. São pessoas que utilizam exclusivamente o produto A. Tá certo? E qual é a pergunta do problema? Depois que a gente fez isso, ele quer saber o total de pessoas que não utilizam quaisquer um dos dois produtos. Então, o que o problema quer que a gente descubra? O problema quer que a gente descubra essa galera que fica aqui do lado de fora, que é a galera que não usa nenhum desses produtos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar todas as etapas do nosso diagrama e vamos igualar a 235. Então, você vai pegar aqui, ó, 82 mais 42 mais 98 mais o x, que vai ser igual a 235. Percebeu? Então tá aqui, ó. Somou. Aí volta a dizer. Tem gente que pega e fala, ah, eu somei todo mundo e subtraí daqui, ó. É a mesma coisa que nós estamos fazendo. Então aqui agora eu pego essa soma aqui, 82 mais 42 mais 98, e isso vai dar 222, mais o x, que vai ser igual a 235, correto? Vou pegar o 222, vou jogar para o outro lado. Então, você vai ter aqui, ó, x vai ser igual a 235 menos 222. Então, tá aqui. Fazendo essa diferença, você vai achar que x é igual a 13. Então, do total de pessoas que nós temos, que foi um total de 235 pessoas, 13 pessoas, né, não utilizam, elas estão aqui fora, ó, não utilizam nem o produto A e nem o produto B. Belezinha? E aí, quando a gente volta aqui no problema, ficamos aqui com a letra A. Certo? Até agora, estamos trabalhando aí, né, questões que têm dois conjuntos. Nós vamos pegar uma próxima questão agora, que é com 3. E além de ser com 3,
traz um peguinha massacrador, que passa despercebido, eu te garanto, pela maioria das pessoas. Então, vamos enxergar isso, né? Vamos projetar aqui a questão. Deixa eu projetar ela aqui. Você que está sem o material, vai dando uma olhada na questão 7, que eu vou organizar aqui, para a gente trabalhar essa questão com muita atenção, justamente por conta do peguinha, e por ser também uma questão com 3 conjuntos, que vai ser o nosso primeiro caso aqui da banca. Vamos lá. Já já vamos projetar o nosso diagrama. Você vai lendo aí a questão. Então vai ser o seguinte. O que nós vamos pensar? Deixa eu aqui. O que a questão está dizendo? Em um concurso, olha só, que continha 3 questões dissertativas, fizeram a prova um total de 80 candidatos. E o resultado foi o seguinte: 32 acertaram a primeira questão, 27 acertaram somente a segunda, 25 acertaram a terceira, e aí ele vai pontuando agora. 18 acertaram a primeira e a segunda, 16 acertaram a segunda e a terceira, 12 acertaram a primeira e a terceira, e 8 acertaram as 3. Nessas condições, o total de candidatos que não acertaram questão alguma, ou seja, a galera que errou tudo, né? Quantos candidatos que erraram as 3 questões? Entre os 2 tipos de questões de problemas de conjuntos, né, com 2 conjuntos e com 3, você está percebendo que maciçamente a banca gosta de cobrar mais com 2 conjuntos. Isso é bom, que é muito mais tranquilo, tá? Mas de vez em quando ela coloca uma com 3. Então nós vamos ver agora. E como eu disse, essa questão que nós vamos fazer, ela tem um detalhezinho a mais que você precisa se preocupar. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui nós temos a questão de número 7, vamos deixar aqui, e aí nós vamos pegar o seu diagrama. Vamos pegar aqui com 3 conjuntos. Vamos inserir no conjunto universo, que está aqui. Belezinha. E aí, cada conjunto é referente a uma questão da prova. Então, aqui nós temos a questão 1, aqui nós temos a questão 2, aqui nós temos a questão 3. Eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes. Quando você pegar um problema com 3 conjuntos, como é o caso aqui, você sempre vai começar pela intersecção dos 3. Então, você sempre vai começar por aqui, ó, pela intersecção dos 3. Professor, e se eu não tivesse informação? Você vai chamar por X, que aí fica o buraco mais embaixo. A gente vai achar muita coisa louca. Mas, independente disso, você vai começar por aqui. Quando a gente volta no problema, nós temos a informação. Ele fala que 8 pessoas acertaram as 3 questões. Então, você vem aqui comigo e coloca 8. Certo? Vamos com cautela. Tá. Aí você vem voltando às informações. Lembrando que a pergunta do problema, ele quer saber essa galera aqui de fora. Quantas pessoas que erraram as 3 questões. E o problema fala, já vou colocar aqui, ó, que 80 pessoas fizeram esse concurso. Agora, vamos tomando os devidos cuidados.
Eu vou te mostrando aqui. Ó, 12 pessoas acertaram a primeira e a terceira questão. Então, 12 pessoas acertaram a primeira e a terceira, certo? Então, onde que eu tenho aqui, ó? A primeira e a terceira questão é essa região aqui, ó. Toda essa região, a primeira e a terceira. O total são 12 pessoas. Só que lá dentro nós já temos 4. Então, nós já temos 8. Então, falta 4 pessoas para 12. Então, veja que eu estou fazendo a diferença. Para eu achar o 4 aqui, eu coloquei 12 menos 8, que já estava aqui, ó. Qual que é o erro da galera? A galera vem aqui e coloca o 12, coloca o total. Não subtrai. Aí ficou errado, certo? Então, aqui, né, o total aqui, ó, da questão 1 com a questão 3, que é esse setor, é 12. Como nós já tínhamos 8 pessoas, fica faltando 4. Tá certo? Beleza. Vamos voltar no problema e pegar outra informação. Ele fala que 16 pessoas acertaram a segunda e a terceira, certo? 16. A segunda e a terceira é esse setor aqui, ó. Todo esse setor, certo? Só que lá dentro nós já temos 8. Se o total aqui são 16 alunos que acertaram as duas, aqui, para dar 16 pessoas, está faltando 8. 8 mais 8, 16. Então, você precisa fazer essa diferença. Certinho? Quando você volta lá, nós temos outra informação. Ele fala que 18 pessoas acertaram a primeira e a segunda. Então, primeira e segunda questão, nós temos 18 pessoas. Primeira e segunda é esse setor aqui, ó. Né? Já tem 8 dentro desse setor. Se o total são 18 pessoas, estão faltando 10 pessoas para dar esse total de 18 pessoas. Concorda? Então, tá aqui, ó. Eu fiz a diferença, 18 menos 8, que deu 10. Até aqui, deu para acompanhar? Ok. Já já o peguinha vai aparecer, tá? Normalmente não se tem o peguinha, mas de vez em quando. Voltando aqui, qual que é a outra informação? A gente está voltando às informações. O problema está falando que 25 pessoas acertaram a terceira questão. Tá? 25 pessoas acertaram a terceira questão. A terceira questão é todo esse conjunto aqui. Se são 25 pessoas, eu vou colocar 25 menos todo mundo que já está lá dentro. Quantas pessoas nós temos lá dentro? 8 com 8 é 16, com 4 é 20. Então, eu tenho que pegar o total, né? O total, que é 25, e subtrair quem já está lá dentro, que são 20. Nós vamos encontrar aqui, ó, 5 pessoas. E aí, deixando claro, quem são essas pessoas? São aqueles alunos que acertaram apenas a questão 3. Então, esses 5 alunos aqui, das 3 questões, acertaram apenas a 3. Correto? Tá. Vamos voltar. Agora, olha só. Olha o peguinha. O problema fala que 27 alunos acertaram somente. Aqui é o peguinha. Tá vendo essa palavrinha somente? Quando eu vou ali, no meu diagrama, eu tenho aqui a segunda questão. Aqui eu vou colocar 27. E nesse caso, eu não vou subtrair como eu fiz aqui, ó. Por quê, professor? Porque aqui tem a palavrinha somente ou apenas, é a mesma coisa. Se o problema já afirmou
que essas 27 pessoas acertaram somente a questão 2, então aqui já está pronto. Já está pronto. Então aqui, ó, quem são essas 27 pessoas? São aquelas pessoas que acertaram apenas a questão 2. Então, diante de todas as informações, a única informação, o único local em que a banca colocou a palavrinha somente foi para essa informação. E está no meio do problema. Então, ali na hora da prova, o aluno vai lendo, essa informação passa despercebida, porque ele meio que, entre aspas, decora o processo, que sempre tem que fazer a subtração, aí chegou aqui na cabeça do aluno, opa, tem que fazer a subtração. A palavrinha, então, somente passa despercebida. Cuidado com isso, gente. Toma muito cuidado. Então, é preciso fazer uma leitura atenta, tá certo? Então, cuidado. E aí nós temos a última informação de que 32 pessoas acertaram a primeira questão. Veja que aí, ó, não tem a palavrinha somente ou apenas. Então, são 32 pessoas. Eu vou vir aqui na minha primeira questão, no seu conjunto, e vou colocar 32 menos. Aí eu tenho que subtrair todo mundo que já está lá dentro. Se eu somar aqui, ó, 10 com 8 é 18, com 4 é 22. 32 menos 22, nós vamos encontrar o quê? 10. Quem são essas 10 pessoas? São aquelas pessoas que acertaram apenas a primeira questão, correto? São as que acertaram apenas a primeira questão. Bom, feito isso, preenchido o nosso diagrama, agora a gente vai concluir o problema. Você tem que somar todas as etapas do diagrama e tirar do 80. Então, você vai ter o seguinte, ó, 10 mais 10 mais 4 mais 8 mais 27 mais 8. Vamos ver se a gente não está esquecendo de ninguém, né? Eu peguei aqui, ó, 10, 10, 4, 8, 27, 8. Falta ali o 5, mais o 5, mais o valor de x que nós queremos encontrar. Eu já vou igualar aqui as 80 pessoas. Quando você soma toda essa parte aqui, você vai achar 72 mais x igual a 80. Passo 72 para cá. X é igual a 80 menos 72. Conclusão, x é igual a 8. Então, das 80 pessoas que fizeram a prova, 8 pessoas erraram, né? Ficou aqui do lado de fora. Erraram as 3 questões. Tá certo? Show de bola? Então, fizemos aqui a questão de número 7, que fala de um problema de conjuntos com 3 conjuntos. Você precisa ficar muito atento a esses detalhes. Belezinha? Bom, vamos projetar aqui ainda do nosso material. Nós temos outra questão aqui. Vamos pegar aqui, projetando. A nossa última questão. Vai dando uma lida. Deixa eu apagar aqui. Que aí volta problemas com 2 conjuntos. Aí é muito mais rápido e mais prático. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa leitura dessa questão, que vai falar o seguinte. Uma pesquisa nacional sobre torcedores de times de futebol indicou 250 são torcedores do Corinthians,
380 do Flamengo, 120 de ambos os times e 600 torcedores de nenhum dos dois. Aí o problema fala, dessa forma, o número de torcedores pesquisados. Então aí o problema quer saber a população, que geralmente é um valor que é dado. Então nós temos aqui a questão de número 8. Vamos fazer o seu diagrama, que são 2 conjuntos, um para cada time. Vamos colocar os 2 conjuntos no conjunto universo, como está aqui destacado. O primeiro conjunto referente à torcida do Corinthians, vou chamar por C. O segundo conjunto referente à torcida do Flamengo, vou chamar por F. Vocês já sabem que esse tipo de questão você precisa começar pela intersecção. E essa informação, o problema fala que são 120 torcedores. Então eu vou vir aqui e vou colocar 120. 120 pessoas torcem tanto para o Corinthians quanto para o Flamengo. O problema fala que 600 torcedores não torcem para nenhum desses times. Então vou colocar os 600 ali. E aí o problema fala que 380 torcem para o Flamengo. Então eu pego todo o conjunto do Flamengo, que está aqui. Lá dentro nós já temos 120. Então você vai fazer 380 menos 120. Você vai subtrair de quem já está lá dentro. Quando você faz essa conta, você acha 260. E aí, como você já está pegando a manha, o que são essas 260 pessoas? São pessoas que torcem somente para o Flamengo. Por outro lado, ele fala que 250 torcem para o Corinthians. Quando eu olho todo o conjunto de torcedores do Corinthians, nós já temos 120. Se ele fala que são 250, você vai colocar 250 menos 120 que já estava aqui dentro, certo? 250 menos os 120. Quando você faz essa diferença, o que você vai achar? Você vai achar 130. Então você vem aqui, ó, 130. E o que são essas 130 pessoas? São pessoas que torcem exclusivamente para o Corinthians, correto? Sendo assim, qual é a pergunta do problema? O problema pergunta quantas pessoas que foram pesquisadas, que fizeram parte dessa pesquisa. Uma vez que o nosso diagrama está preenchido, nós vamos somar todas as suas etapas e essa soma vai dar justamente o nosso valor do x. Então você coloca aqui 130 mais 120 mais 260 mais 600, correto? Uma vez que você faz toda essa soma passo a passo, você vai achar 1.110. Então, 1.110 pessoas, torcedores, fizeram parte dessa pesquisa aí, para fazer esse levantamento. É claro que provavelmente a pessoa que elaborou a questão torça para o Flamengo, que ele colocou mais pessoas. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, tá certo? Então, voltando à questão, só para a gente marcar a nossa alternativa, bateu exatamente com a letra A. Belezinha? Show de bola. Passamos então, né, que para
dentro dessa aula, que eu fui fazendo todas as questões no quadro para te mostrar, para você realmente ter clareza, porque é uma parte da matéria da matemática que é muito visual para você ver por onde você começa, como que você procede. Trabalhamos aí, então, da banca IBFC, a parte de conjuntos. É muito importante que você pegue o seu material, que você refaça, que você tente fazer novamente, tá? E depois vai voltando na aula e vai pontuando os detalhes, belezinha? Então nós vamos ficar por aqui e eu te vejo na próxima.